A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, aqui quem está falando é o evangelista William Souza, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a nossa leitura está lá em Mateus capítulo 14, nós vamos estar lendo aí a partir do versículo 22 até o versículo de número 27. E Deus tem uma mensagem para você e eu espero que Ele possa falar aí ao seu coração, num tempo que nós estamos vivendo aí de tanta angústia, tanta dificuldade, tantas dúvidas. Parece que nós estamos aí atravessando aí tribulações, parece que nós estamos atravessando aí o mar e as ondas ficam cada dia mais altas, mais fortes, parece que nós vamos ser submergidos, né, por tudo que está acontecendo. Mas Deus tem uma palavra para você, amém? Mas antes de nós iniciarmos aqui, fazermos a nossa leitura, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você faça aí a sua inscrição, aperte aí o sininho para sempre que nós baixarmos aí um vídeo, você possa receber a notificação do vídeo novo. Também peço para você deixar o seu like, deixar aí o seu comentário. E se você também tiver um pedido de oração, deixa aí o seu pedido de oração que nós estaremos orando por você. Amém? Então a nossa leitura, Mateus capítulo 14, versículo 22 até o versículo de número 27, que nos diz assim: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para um outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles e andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, e não temais. Amém? Então, essa passagem aqui, Jesus fala ali com os discípulos para atravessar de um lado para o outro, para que eles pudessem entrar no barco, né? E que ele então estaria com eles logo depois de um tempo, que ele queria tirar um tempo a sós para ele poder orar. Então ele disse para os discípulos: entra no barco, vai para o outro lado, que eu vou me encontrar com vocês daqui um certo tempo. Só que nesse intervalo de tempo, enquanto os discípulos estavam ali atravessando de um lado para o outro, a Bíblia nos diz que veio ali então uma grande tempestade. E as águas começaram a ficar agitadas, então as ondas estavam fortes e os discípulos então ficaram com medo. Agora que coisa interessante, os discípulos, a maioria deles eram pescadores, né? Então eram homens que já estavam acostumados a atravessar ali de um lado para o outro, dentro de um barco, enfrentar ondas, enfrentar o mar. Eram homens que já tinham muita experiência ali naquele mar que eles estavam atravessando. Só que, irmão, às vezes nós passamos aí por tanta dificuldade, tanto problema, que as nossas experiências, né, a nossa força, ela parece não ajudar. E aí então nós precisamos de um socorro que só pode vir de uma pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus. Então aqui os discípulos, eles estavam ali já. Olha só que interessante, a Bíblia diz que, aqui ó, versículo número 24, o barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Esse espaço que eles tinham que atravessar ali não era um espaço muito grande, só que como as águas eram contrárias, o mar estava agitado, eles não conseguiam ir para lugar nenhum, eles ficaram ali então ali no meio daquela passagem, né? Não tinha como ir nem para frente e nem para trás, porque o mar estava muito agitado. Então eles entraram em desespero. Mas, irmãos, o milagre aconteceu, o grande milagre aconteceu. E isso que eu queria falar com você. Qual é o mar que você está atravessando? Qual é a agitação que está tendo na sua vida? Quais são os problemas que você está enfrentando? Às vezes você não consegue nem ir para frente nem para trás, né? Você fica estagnado, você fica parado e se perguntando: quem vai poder me ajudar? Quem vai poder me socorrer? Mas eu quero dizer para você que Jesus chegou ali no momento mais crítico, enquanto eles estavam atravessando, quando o mar estava muito agitado, quando as ondas estavam altas e eles pensavam até que iam morrer.
E assim, meu irmão, Jesus ele chega na nossa vida e Jesus ele não chega atrasado, Jesus ele não chega adiantado, Jesus ele chega na hora certa, na hora correta. E olha aqui o que aconteceu, versículo de número 27. Mas imediatamente, Jesus falou com eles. E olha só, Jesus ele chega na hora certa e ele fala conosco, ele fala comigo, ele fala com você naquela hora mais crítica, naquela hora que nós mais precisamos dele. Ele chega então para nos ajudar, para nos socorrer. E eu quero trazer aqui para você então 3 lições, 3 coisas que Jesus disse para aqueles discípulos e que ele está dizendo para você hoje. Eu não sei qual é o mar que você está atravessando, qual é a agitação da sua vida. A gente tem visto aí no Brasil, tantos problemas, tanta coisa acontecendo, tanta incerteza, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe para onde correr, a gente não sabe para quem mais pedir socorro. Mas eu quero dizer para você que o nosso socorro ele vem do Senhor, porque o nosso socorro ele vem do céu e Deus ele tem todo o controle, meu irmão. Às vezes a gente está vendo aí tantas ondas, o Brasil atravessando por ondas grandes, ondas difíceis. Até parece que nós vamos morrer, que vai afundar tudo, mas eu quero dizer para você que Deus ele nunca perdeu o controle, ele sempre esteve no controle e Deus ele vai agir na hora certa, porque Deus tem um plano para o Brasil, Deus tem algo grande para o Brasil. Então eu quero te encorajar nesse momento difícil, nesse momento de dificuldade que o Brasil tem passado. A gente tem orado aqui pelo Brasil, a gente tem visto tantas coisas acontecer que nós não queríamos que acontecesse, A gente queria ver o Brasil crescer, progredir, a gente queria ver o Brasil caminhar para frente, Então, mas eu quero dizer para você que Deus está no controle, Ele nunca perdeu o controle. E Deus, Ele vai chegar na hora certa, então Ele vai nos socorrer. Deus, Ele vai atender as nossas orações, Ele vai atender o nosso pedido de socorro, amém? Então, olha só para você, 3 coisas que Jesus disse ali para os discípulos e Ele vai estar dizendo para você hoje. A primeira coisa, versículo número 27, olha só. A primeira coisa que ele falou para os discípulos é assim, imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tende bom ânimo, Algumas traduções dizem assim, tenha coragem. Então eu quero dizer para você, tenha coragem. E ter coragem, ter bom ânimo, é você acreditar que Jesus ele vai fazer, que ele vem ao seu socorro, que ele está ouvindo o seu clamor. Então, nós temos que ter bom ânimo, nós não podemos desistir, nós podemos às vezes até estar cansado, nós podemos estar aí às vezes meio fraco, mas nós não podemos desistir nunca. Nós temos que estar sempre andando para frente e que Deus possa renovar o nosso ânimo todos os dias, Então tenha coragem. Então ter coragem aqui, meu irmão, não é ausência de medo. Às vezes nós temos medo, às vezes nós temos insegurança, mas eu quero dizer para você, confie em Deus, porque Ele está falando com você. Então Ele fala comigo, Ele fala com você todos os dias, a todo momento. Então nós temos que ter bom ânimo, porque Deus ele ouve as nossas orações, amém? A segunda coisa que Jesus disse para aqueles discípulos, olha lá, tenham bom ânimo, sou eu. Então Jesus está dizendo, sou eu que estou aqui, eu é que tenho condições de resolver esses problemas, eu que tenho condições de te sustentar, de te segurar nesse momento crítico, nesse momento difícil. Então não perca a esperança, amém? Não desista, creia em mim. Então é Ele que está dizendo, Deus ele tem o melhor para nós. E às vezes nós precisamos passar por tribulações, às vezes nós precisamos passar por ondas altas, às vezes nós precisamos passar ali de um lado para o outro, às vezes nós ficamos parados no meio por causa da agitação do mar, mas quando Jesus chega, quando Ele fala conosco, tenha bom ânimo, sou eu, Ele está dizendo, eu estou aqui para segurar nas suas mãos, você não vai afundar, você não vai morrer, amém? A terceira coisa que Jesus disse para eles é, não temais, não tenham medo. Então, tudo isso aqui é uma consequência, tenham bom ânimo, sou eu, então não tenha medo, tenha coragem, siga em frente, amém? Porque quando nós desistimos, quando nós perdemos a nossa coragem, seja ela para fazer qualquer coisa, meu irmão, nós então paramos no meio do caminho, nós desistimos e nós não conseguimos alcançar o outro lado.
do lado que nós precisamos alcançar. Mas entenda que Jesus ele está caminhando em sua direção. Jesus ele está com as suas mãos estendidas e dizendo: olha, eu sou eu, tenha bom ânimo, não tenha medo, seja corajoso, seja forte e corajoso. Às vezes é difícil, né, a gente falar seja forte e corajoso, amém? Mas que essa palavra ela possa te trazer ânimo, que ela possa te fortalecer e que você possa entender, amém? Que Jesus ele nunca perdeu o controle, ele tem o controle de tudo e ele tem o melhor para mim, ele tem o melhor para você e nós só precisamos o quê? Crer nele, nós só precisamos nos colocar na presença dele, nós só precisamos entender que ele está nos observando, ele está perto de nós e que nós não devemos ter medo, que ele tem o controle de tudo, amém? Às vezes, por essas dificuldades que nós passamos, esses problemas, isso não quer dizer que ele não está perto, não quer dizer que ele não está ali para te socorrer, mas ele está bem próximo, mais próximo do que você imagina, amém? Então, nós temos que ter coragem, ter bom ânimo e crer e acreditar que Ele está perto de nós, amém? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, eu espero que essa palavra possa te trazer ânimo, eu espero que essa palavra possa trazer aí você uma força nova, que ela possa te renovar e que você possa crer que Jesus, meu irmão, está no controle de tudo, amém? Então que Deus te abençoe grandemente, que Ele possa cuidar de você, cuidar da sua família e que Ele possa abençoar o nosso Brasil ricamente em todos os sentidos, amém? E essa palavra ela possa achar aí um lugar todo especial no seu coração. E não se esqueça, meu irmão, que você foi criado com o propósito de ser luz nesse mundo, ser o sal nessa terra, amém? Então Deus tem algo grande para você, Deus tem o melhor para você, amém? Então que essa palavra te abençoe grandemente, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.